de Jesus Cristo. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela rede Amigo Espírita. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A reencarnação é o retorno do espírito à vida física, utilizando um novo corpo. Através desse processo, a misericórdia divina nos oferece oportunidades de crescimento espiritual, nos situando num novo contexto de vida. Não há um número definido de encarnações para um espírito. Nós vamos reencarnando em função do resultado das nossas próprias escolhas, planejando reencontros, restabelecendo uma vivência de amor com os espíritos do nosso círculo de relacionamento. Mas por que não nos lembramos das vidas passadas? Como se dá o processo reencarnatório? A reencarnação é uma bênção ou uma punição? Você já teve alguma lembrança de outras vidas? Bem, estas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre a reencarnação e as vidas passadas. E para tratar desse assunto, nós convidamos Luiz Ru Rivas. Ele é escritor e expositor espírita. Seja bem-vindo, Luiz Ru. Olá, Yasmin. Muito obrigado por mais esse convite. Estamos aqui para dialogar um pouquinho sobre a reencarnação. E vai nos trazer muitas reflexões, eu tenho certeza. Okay. E, gente, olha, nós estamos ao vivo. E eu convido você a participar do nosso programa. Se você deseja tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, é simples. Ligue agora para 0 Operadora 21 3017 9800. 0 Operadora 21 3017 9800. Ou então acesse tvnovaluz.com e mande a sua participação através do link Fale Conosco. Olha que coisa boa a gente poder falar, refletir sobre esse assunto que nos esclarece tantas dúvidas. Vamos começar pelo começo. O que vem a ser realmente reencarnação, Luiz? Como o próprio nome diz, é a volta, né, de um espírito em um novo corpo, né? Nós poderíamos dizer assim, que o processo da reencarnação, na verdade, é consequência de uma lei maior, a lei do progresso. A lei do progresso é que faz que todos os seres vão avançando, junto com outra lei, que é a da justiça divina, né? Então, as duas leis juntas fazem que aconteça o processo da reencarnação. Os espíritos nos falam de que tudo na natureza está encadeado, do átomo primitivo até o arcanjo. Logo, em todo esse processo, o princípio espiritual vai avançando, o princípio espiritual vai evoluindo, né? A reencarnação é uma etapa diante desse macro processo evolutivo. É um momento, né? Porque, logicamente, só se reencarna quando tem carne, né? Então, o princípio espiritual vai usando diversas etapas na sua evolução. Passamos pelo reino vegetal, o princípio espiritual vai passando pelo reino animal, finalmente chega ao homínidos, estamos nesse momento como sapiens, a nossa evolução irá marcando novas etapas, até que finalmente não precisemos mais voltar à Terra e continue nossa evolução no mundo espiritual. Então, essa última etapa é que nós chamaríamos da reencarnação. Nós viemos reencarnando e agora nos falta pouquíssimas, falta um pouquinho de reencarnações até chegar à nossa pureza básica, né? Porque aí vamos ser espíritos puros. Então, para que estamos reencarnando? É para aprender a amar-nos, né? Iluminar-nos. Quando a gente chega ao nível mínimo suficiente para nós poder deixar esse ciclo
de vindas ao corpo, finalmente deixamos de reencarnar. Logo, a reencarnação é um processo, mas é uma etapa na evolução. Não termina com a reencarnação nem começa com a reencarnação. Já começou muito antes e continuará depois. Agora, me fala o seguinte, como é que se dá esse processo? Porque algumas pessoas acham assim que nasceu um bebê, um espírito se liga aos destinos daquele corpo. Mas não é bem assim. O que que os benfeitores espirituais nos explicam do momento que se dá a ligação do espírito com o novo corpo? Ok, temos vários relatos mediúnicos que nos dão uma ideia melhor, né? Principalmente o livro Missioneiros da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, onde André Luiz comenta o caso da reencarnação de Segismundo, né? São 3 capítulos do livro, onde ele comenta um caso médio, né? Tem cada caso, é um caso específico, mas já o espírito estava vindo para casa, já onde seria sua futura mãe, seu futuro pai, e ele está próximo do ambiente tempo antes ainda de reencarnar. Então, algumas pessoas já começam a sentir a sensação do espírito se aproximando, antes inclusive de elas estar grávidas, né? Algumas mulheres ou pais, né? E acontece que durante o sono, né, depois do ato sexual, quando a mãe sai do corpo físico, é que o perispírito do espírito que vai vir com o perispírito da mãe, eles se unificam, né? Começam os primeiros vínculos, os primeiros laços, né? E logo quando ele acorda, já o processo da junção do perispírito com o perispírito materno já começou. Então, um médium vidente, por exemplo, poderia ver uma mulher grávida com apenas 1, 2 dias, né? Que a mulher talvez nem saiba que está grávida, mas ele já poderia ver, porque o perispírito ele reduz seu tamanho, né? Diríamos, a um tamanho quase de um neném, né? E aí os 2 perispíritos estão unidos por um período, né? Até que finalmente a mulher dá a luz e aí começa uma nova etapa no processo do espírito. Por isso que a questão do aborto, né, há um processo por detrás, que os espíritos já planificaram a reencarnação, e o aborto, muitas vezes, o ser espiritual, quando desencarna, né, ele sente as sensações que foi assassinado, né? Porque ele já está vinculado àquele corpo em formação, desde aquele momentozinho da fecundação, ele já está ali ligado. Exatamente. E antes disso, ele já está anexado ao perispírito da mãe. E você pensa, se quando você está na rua, alguém passa e dá pisa teu pé e você já fica bravo, imagina se alguém te mata. E se esse que te mata são teus pais, né? Que a gente sempre culpa a mãe, mas às vezes são os 2, né? Ou às vezes é por ordem de alguém na família. Mas, então, como nós somos tão santos, somos tão elevados e perdoamos imediatamente, né? Imagina um espírito que é tão pouco preparado, pois muitas vezes cria-se esse vínculo de raiva contra os que assassinaram ele, né? Mas aí, às vezes, a gente fica, não sei o quê, fica questionando e culpando. Não. Se as pessoas cometeram um aborto, pois a lei é fantástica, porque com o amor a gente restitui. Então, o espírito pode voltar na sua família ou não, talvez não, mas também a gente pode adotar outras crianças, cuidar de meninos que não têm, para a gente devolver, digamos assim, a lei divina, aquilo que às vezes a gente, sem saber conhecer, a gente fez, né? Mas é interessante porque uma moça me perguntou assim, mas rapaz, eu que abortei, imagina o que aconteceu com o espírito, vai ficar me odiando para sempre, como é que é, né? E eu ficava pensando, gente, e se for um espírito de luz? Olha a situação. O espírito de luz já me perdoou, né? Mas eu fiquei pensando, gente, se for um espírito de luz, é pior. Porque imagina, estava vindo por você um Gandhi, estava vindo por você uma Madre Teresa, estava vindo um ser fantástico, né? Estava vindo por você, talvez um ser que, quando você seja com uma idade maior, ele é o que vai te proteger, cuidar, né? Então a consciência fica aí. Por isso que os ensinos da doutrina espírita servem para alerta, né? Para informar realidades espirituais. Cabe a cada um de nós tomar e ninguém para julgar, porque cada um sabe o momento que aconteceu. Mas sabendo as consequências, então a gente fica com mais cuidado, principalmente quando a gente conhece melhor a reencarnação. É verdade. Agora, é possível um espírito, reencarnar num corpo de animal? Então, se a reencarnação obedece à lei do progresso, logo
nós estamos com uma constituição muito mais avançada que a de um animal, né? Embora que eu vi uma reportagem que um esquilo tem 98,5% do DNA similar a um humano. E Olha você vê um só que esquilo, coisa, hein? né? A gente tem pouquíssimo tempo de evolução acima dele, né? Quer dizer, em pouquíssimos milênios, né, ou alguns milhões de anos, os esquilos poderiam tornar-se humanidades em outro lugar. Imagina, né? Cientificamente falando, né? Ao chimpanzé levamos 5 milhões de anos, ao gorila 8 milhões de anos, né? Mas ainda os perispíritos destes seres ainda estão em uma formação muito primitiva. Então, nossos perispíritos já têm um contexto maior. Nós poderíamos fazer um paralelo. Imagina o Windows 8 ou o iOS 7 entrando em sistemas operacionais dos anos 80, né, em computadores antigos. Não tem suficiente para poder carregar, né? O hard não acompanha o soft. Então, para ter somente um paralelo, nós com um perispírito muito mais avançado, os animais ainda têm certas, vamos chamar assim, né, atrasos biológicos no seu processo que ainda nos impediriam reencarnar para trás, por uma questão física, né, ou perispíritos diferentes. Ah, então. Essa pergunta Kardec fez e se encontra no Livro dos Espíritos. E essa ideia, né, essa filosofia que aceita a reencarnação de espíritos em corpos de animais é chamada de metempsicose. Então, os espíritos, como fala o nosso querido amigo, esclarecem que isso não é possível. Agora, a reencarnação é uma bênção ou é uma provação, hein, Luiz? Olha, é uma bênção e é uma provação. Porque muitos espíritos usam a reencarnação como terapia, né? Às vezes é um método, e às vezes a gente vê uma pessoa com muita deficiência, e coitado, não, mas é uma terapia do mundo espiritual que está usando. Porque como a gente faz tanto dano aos nossos corpos e ao nosso perispírito, ele sai, coitado, quando desencarnamos temos um perispírito todo destroçado, todo mal feito. Reencarna e precisa, às vezes, encarnações para poder drenar, para poder se limpar, para poder se ajustar. O princípio é o seguinte: onde hoje tem falta, como a lei é do equilíbrio, onde hoje você na tua vida sente alguma falta, pode ter indícios que no passado houve um abuso. Por exemplo, né? Eu tenho problemas sentimentais e tal, não consigo me relacionar, não sei o quê, não sei o quê. Saiba que talvez no passado você teve ótimas oportunidades e você desperdiçou ou não deu valor. E a lei volta para você se reajustar. Saiba também pelo outro lado positivo, né? Às vezes a gente tem uma condição econômica boa, né? Talvez você é merecedor por um esforço que você já gerou antes. Agora é o bom uso que você vai dar ao dinheiro. O dinheiro é neutro. Então a reencarnação é muito interessante porque a gente começa a ver, você tem talento para cantar, outra pessoa tem talento para desenhar, outro tem habilidade no esporte, outro tem nível de raciocínio ótimo. São coisas, triunfos que nós conseguimos, né? Por isso que nada se perde. Tudo que a gente está fazendo agora, amanhã voltará. Então a reencarnação, junto com a lei de causa e efeito, estão andando em todo sentido, lado a lado. E sobre a questão da metapsicose, eu vou fazer assim super rapidinho. Mais ou menos 25.000 a 30.000 anos, quando o planeta Terra estava saindo do mundo mundo primitivo para expiação e provas, esse período, finalmente os sapiens estavam tomando conta do planeta, mas ainda tínhamos homens como o Neandertal. Nesse período de 5.000 anos, os espíritos puros que coordenam o planeta começaram a manipular os perispíritos para deixar toda a Terra homogênea só com sapiens. Eis aí o fim do homem de Neandertal. O que acontece? Com a Terra já todos com sapiens e espíritos com perispíritos já nivelados, finalmente a equipe de espíritos puros traz de um outro orbe, que é Capela, da estrela de Capela, de um dos planetas, é trazido milhares de espíritos para vir à Terra. Este momento é um momento macro na nossa evolução. A nossa humanidade terrena, que basicamente é raça negra amarela, segundo fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, vai receber milhares de espíritos que vão dar base aos chamados exilados de Capela. Estes espíritos vão reencarnar ao longo de milênios
E muitos deles, por não se sentirem, vamos chamar assim, no mesmo nível dos terrenos, eles vão falar-se assim, vão se fechar, muitos deles em castas, em grupos, e nas suas crenças, que eles já traziam reencarnação de capela, eles vão achar que reencarnar como humano, ou dentro dos grupos de primitivos humanos, é reencarnar como animal. Daí que vêm as histórias das ideias de que se você não se porta bem, você poderia voltar como animal. Esses grupos se formam em sub-4. São os egípcios, os hindus, os brahmanes, judeus e a cultura indo-europeia, né? Então a gente vai perceber que esse princípio já de um racismo, um princípio de minha casta, meu grupo, já vem de um sentimento íntimo que vem inclusive de outro planeta com respeito à humanidade que deveria ser toda irmã. Kardec faz estudos acerca da raça adâmica e há um livro também muito conhecido no movimento espírita, psicografado pelo Chico Xavier, um livro de Emmanuel, o Espírito, chamado A Caminho da Luz. Se você desejar se aprofundar mais nesses estudos, desse material aí que o nosso companheiro Luiz Rivas veio nos trazer. Agora, Luiz, é possível nós encarnarmos como homens e encarnarmos como mulher? Um homem reencarnar como Demais, mulher? demais. Como é que é isso? Me fala. Demais. A gente tem uma espécie de um tônus, uma energia que ao longo de encarnações vai se dando. Então, encarnamos várias vezes como em corpos femininos, outras vezes em corpos masculinos, porque o progresso precisa, o espírito na sua evolução, ter experiências em corpos femininos, né, onde vai aprender uma série de questões vinculadas ao coração, sentimento, docilidade, maternidade, né, cuidado, enfim. E quando reencarna em corpos masculinos, adquire um outro tipo de avanços, né? Hoje já está tendo uma unificação, mas até um pouquinho atrás, no passado, principalmente, vamos chamar lá, o homem saía na caça para procurar o bicho, trazer a comida para, né, ou recoletar frutos, e a mulher ficava lá cuidando da prole. Então, essas experiências encarnatórias funcionam muito para a evolução do espírito. Então, muito homem diz assim, não, mas eu nunca vou reencarnar como mulher. Rapaz, se você está muito macho, sabe que já vem. Ou, talvez, né, vem de trás. Só que essa passagem é natural. A questão está no abuso. Em tudo na natureza. Quando a gente tem um abuso, a própria lei física é a mesma lei espiritual. A gente acha que Deus fez leis para os cientistas, Deus fez leis para os religiosos. Não, são as mesmas leis. Por exemplo, você está com um mouse, está apertando o tempo todo. Depois de uns 3, 4, 6 meses, vai ter aquela lesão de esforço repetitivo, não é isso, Léo? Aí o médico te fala, olha, você vai ter que parar uns 3 meses, 4 meses, até a natureza do organismo se recompor. Mesma coisa acontece com a questão espiritual. Se você faz uma coisa e abusa em determinada área, logicamente depois você vai ter que dar uma pausa para se recompor. Se uma pessoa come muito, vai engordar, depois o nutricionista agora, regime, não tem jeito para você se equilibrar. Então isso vemos em todas as áreas, na área sexual, na área mental, a pessoa que trabalha demais depois vai ter que descansar, senão fica estressado. Em tudo, por isso é que a lei de equilíbrio é fantástico. Onde hoje você sinta no íntimo, ninguém tem que julgar nada, mas você no íntimo sinta, tem alguma coisa que está me desequilibrando, houve ou há um mau uso. Por isso a importância, quando a gente estuda a doutrina espírita, da nossa conscientização. Quem somos nós e, finalmente, para onde estamos indo. As pessoas perderam o rumo da vida, não sabem para onde vão, não sabem que tem uma meta. Então a meta é ser um espírito de luz. Para isso que estamos reencarnando. Esse é o objetivo, ser luminosos. Né? A gente tem que expandir luz. Não tanto ler e tal, mas você ser um ser de luz. Muito bom. Nós temos a participação da Fernandinha Lopes de Miguel Pereira. Fernanda, um beijo no seu coração. Ela diz assim, queridos companheiros, o programa está maravilhoso. Gostaria de fazer uma pergunta. Para chegarmos à condição de espíritos puros, deveríamos saber todas as ciências? Obrigada e muita paz para todos. O meu carinho aí para o seu coração, Fernandinha. Ok. Ser espírito puro é o começo de uma etapa. Então, eu tenho um amigo espiritual que me disse assim, Luiz, é como se fosse escola. Né? Vocês ainda estão na primária. Tá? Reencarna. A gente sabe que um dia nós vamos chegar ao último ano
último dia da escola. Esse último dia, na secundária, será quando nossa última reencarnação. A partir daí, deixamos de ir para a escola. Mas não terminou o processo educativo, porque quem sai da escola ainda tem outra etapa, a universidade, ou institutos técnicos. Você continua o espírito evoluindo em outros níveis. Quando termina a universidade, finalmente tem uma profissão. Continua estudando até um mestrado, doutorado, enfim. E aí vai indo ao infinito, porque somos imortais. Então, ser espírito puro, na verdade, seria você tem teu diploma, não precisa mais reencarnar. Mas é o começo de uma outra etapa evolutiva. Então, saibamos, o que precisa para ser espírito puro? Você tem que chegar a um nível de caridade e humildade, né, mínimo, que te faça suficientemente. Você eliminou egoísmo e orgulho, que são as antíteses, chegou a esse nível básico de eliminar ele. Não te fez um mega ser de luz, não. Mas pelo menos você já erradicou o básico. Tanto que a matéria não te traz mais necessidades, por isso não precisa reencarnar. Dizem os espíritos que mais ou menos o nível de Francisco de Assis nos serve de referência. Nessa encarnação, Francisco chegou a um nível máximo de caridade, doação total e humildade, né? Amor e igualdade com os outros. Então, eu fico brincando com meus filhos, imaginem que lá no futuro, os cientistas criam um aplicativo para o celular chamado Franciscômetro. Aí você pega o Franciscômetro, pá, tira uma foto e aparece o número de reencarnações que te faltam. Aí você tira um selfie, né? Para você saber também. Porque é isso que nós precisamos, chegar ao nível do Francisco, como uma referência. Mas, mesmo sendo espíritos puros no começo, não há obrigatoriedade de reencarnar. Podem alguns espíritos voltar para uma tarefa, uma missão, né? Mas chega um momento que também na evolução, nem suporta um corpo a evolução de um espírito puro. Deve ter milhares de espíritos puros que não poderiam reencarnar na Terra porque os corpos nossos ainda não suportariam eles. E não tem tarefa que justifique, né? Certo. E essa questão de não ter tarefa que justifique também, né? Porque eles estão tão acima. É o princípio seguinte, né? É o professor e o aluno, né? Só que acima do professor tem o diretor da escola, né? E acima do diretor da escola tem o diretor da cidade, da área de educação. E acima dele tem o Ministério da Educação, né? Então não é necessário que o ministro da Educação venha na escola e te ensine a fazer a letra A, a letra B, né? Não, para isso tem um professor, né? Então, no mesmo funcionamento, funciona a estrutura dos guias espirituais, né? Os nossos guias estão prevendo o nosso progresso atual, no beabá, né? A gente ainda está se questionando, olha que coisa, né? Nós estamos já 2 milhões de anos como homínidos, né? E ainda nós tantas vezes reencarnando, e toda vez que reencarnamos perguntamos, será que essa é a nossa primeira vida? Será que a gente reencarnou agora? Será que existe vida depois da morte? Ainda, toda vez que reencarnamos, perguntamos o mesmo. Mas já está tendo muita criança que está lembrando a vida passada. Tem um amigo lá que é delegado de polícia, Alberto Fiorini. Eles têm uma pesquisa muito interessante com as marcas digitais, né? Ele pesquisou e já tem criança que está repetindo a marca digital. Quando as reencarnações são períodos curtos, menos de 20 anos, 15 anos, né? Muitas marcas físicas são mantidas da vida anterior. Isso é muito interessante, né? Então você está querendo nos dizer, eu acho isso muito interessante, que quando a pessoa desencarna e reencarna pouco tempo depois, ela leva para a encarnação seguinte as marcas do corpo que ela teve no passado. É isso? Isso. Muitas marcas conseguem ser mantidas. Quando o processo é mais longo, vão se perdendo os traços. Tem outro caso, inclusive vai sair na revista que a gente vai falar já já. Fiz uma entrevista com o meu amigo Sibelius Donato, que ele foi uma criança gênio, ele mora na Paraíba, né? E ele é reencarnação do músico finlandês Sibelius. Ele só esteve 14 anos no mundo espiritual. E o interessante é porque Chico Xavier, ele via o Sibelius, né? O espírito Sibelius, ele fala, por que você está tão triste? Não, é porque eu vou voltar à Terra, eu não quero voltar para a Terra. É muito sofrimento, muita dor na Terra. Mas venha, venha, venha. Não, não, e ele desaparecia, né? E aí assim, aparecia de novo um músico, né, famoso, né, na Finlândia. Eu não quero reencarnar, eu vou reencarnar no Brasil. Não é por reencarnar no Brasil, não. Mas era porque não queria reencarnar numa situação assim difícil aqui na Terra. Venha, quando você vier aqui, você vai vir no meu centro espírita e aqui a gente vai tocar uma música.
Ah, é, Chico, eu vou te ajudar muito, Sibelius. Desapareceu. Logo depois ele reencarna, né? E por umas coisas interessantes, a mãe me contou que junto com Sibelius foram para Uberaba. Quando era pequeno, ainda 10, 12, 15 anos, né? Pequeno ainda, chegaram na casa do Chico Xavier, né? Tinha uma multidão. Aí Chico saiu e falou assim: "Oh, que lástima que não tem um piano agora para você tocar." O Chico lembrou do menino e todo mundo ficou surpreso, porque Sibelius não nasceu e até os 3 anos, 4 anos não falava, né? Ele tinha dificuldades até para se mobilizar, mas os pais tinham um piano na casa e ele com 3 anos começou a tocar música sem conhecer, sem ler sequer. E ele tocava com uma genialidade impressionante, né? Então, e ele começou a ganhar uma série de fama e conhecimento, né? Saiu até no Fantástico na época e tal. E quando Sibelius vai lá, o Chico fala isso. E finalmente toca Sibelius lá. E tem um caso assim, rapidinho eu te conto. Sibelius me contou uma coisa interessante. Quando ele viu um vídeo na TV da irmã do Chico Xavier, ele ficou assim impressionado e começou a chorar de emoção. Falou: "O que é isso? É a irmã do Chico. Eu quero conhecer a irmã do Chico", né? Ele era novinho, né? A irmã do Chico devia ter uma idade maior, né? E foram lá na casa. Quando chegaram lá, o Sibelius conversou com a irmã do Chico, né? E ele ficou assim, comentou: Chico, eu tanto tempo eu tenho visto muitas pessoas, mas quando eu vi a irmã tua, eu fiquei assim, chorei da emoção. Tem alguma coisa a ver de outras vidas, Chico?" E aí o Chico conta: "Você foi esposo dele em outra encarnação." Olha Então só. ele foi cunhado do Chico indiretamente. Olha que legal. Muito interessante, gente. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta Luiz Rivas vai responder as suas perguntas. Mas antes, olha só, acompanhe o vídeo com ilustrações da série Passagens de Kardec. – 1860. Paris, França. Um fato muito estranho vem ocorrendo na rua de Noye, onde o Sr. Lesage, economista do Palácio da Justiça, reside. Este caso me chamou bastante atenção, então vim conferir. Ao chegar, me deparei com projéteis sendo arremessados em direção às janelas. Elas as quebravam e entravam na casa, atingindo os moradores. Os projéteis eram de lenha, pedaços de carvão e pedra, muito pesada. Com isso, a doméstica do Sr. Lesage acabou sendo atingida, resultando em grandes machucados. Evocação. O diálogo com o espírito perturbador da rua de Noye. Por que me chamou? Quer que eu jogue pedras em você? Até mesmo você sairia correndo com essa pose de valente. Mesmo que atirasse as pedras, não teríamos medo. Aliás, me pergunto, se conseguiria tal feito, jogue-as. Aqui? Talvez não. Bem ali tem um guarda que os protege. Havia alguém que te facilitava as brincadeiras malvadas que fazia aos moradores da casa? Sim, é claro. Encontrei um bom instrumento. E lá não havia nenhum protetor. Era uma doméstica. Sem que ela soubesse, eu a usava. Pobre coitada. Eu, a princípio, não tinha nenhum objetivo maldoso. Apenas procurava me divertir. Pelo menos agora vocês terão uma prova a mais que nós existimos. Os objetos que eu atirava eram comuns. Os encontravam nos jardins próximos. Nem tive trabalho de criar nada. Apenas achei-os. Para fabricá-los me daria um trabalho. Seria mais difícil. Precisaria misturar as matérias e voilá. No entanto, o que me dá mais trabalho, na verdade, é arremessá-las. Utilizei-me da natureza elétrica da menina, juntando com a minha, que é menos material. Assim, pude transportar diversos objetos. Interessante. Agora quero saber informações sobre você. Há quanto tempo morreu? O que fazia e qual era o seu nome? Bom, meu nome é Jane.
Morri há uns 50 anos. Não era lá grande coisa. Vendia e costurava panos velhos naquele bairro. Diziam-me besteiras, porque gostava muito de beber licor vermelho. E por isso mesmo, queria que todos sumissem daqui. Foi você mesmo que respondeu todas as nossas perguntas ou obteve ajuda? Eu tenho um orientador, o bom Rei Luís. O que faz agora? E o futuro? Nada. Só andar por aí. Ultimamente ninguém pensa em mim, por isso não sou ajudado e não trabalho. Sobre meu futuro, não penso a respeito. Está bem, Jane. Oraremos por você. Então, gostou da nossa evocação? Vocês são criaturas boas, embora um pouco sérias. Fizeram-me companhia durante todo esse tempo. Isso me deixou muito feliz. Au revoir! Está chegando a 17ª Bienal Internacional do Livro. E o Clube de Arte, em parceria com a Rádio Rio de Janeiro e a Editora Celd, trazem para você shows ao vivo, dia de autógrafos, distribuição de brindes, livros e muito mais. Esperamos por você nos dias 3 a 13 de setembro, no Rio Centro. Para mais informações, acesse o site clubedearte.org. Chegou a revista Espiritismo Kids, com historinhas em quadrinhos, comics e gibis, atividades legais, curiosidades, desenhos para colorir, um pôster muito legal, uma entrevista super interessante, filmes, jogos, piadas e muita diversão. Revista Espiritismo Kids. Colecione. Já disponível nas bancas e livrarias. Curta nossa fanpage. O Clube de Arte lança este mês o 6º volume da coleção Web TV Nova Luz. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista a expositora espírita Cecília Hashimoto, que apresenta o tema Pintura Mediúnica. Na sequência, Yasmin entrevista o expositor espírita Cláudio Conte sobre o Livro dos Médiuns. Participação musical de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Um pouco dessa revista, gente. Olha, eu estou adorando a revista. Ela é muito bonita e ela nas primeiras páginas trabalha mais um público bem mais jovem, né, mais para criança, e depois nas últimas páginas ela vai trabalhando as pessoas, os jovens, né, pessoal da juventude. Mostra essa revista para gente. Essa área aí já é do pessoal mais jovem, né? Isso. A revista é voltada para o público 10 anos, 4 a menos, 4 a mais. Então, estamos falando da faixa de entre 7 e 14 anos, mais ou menos, né? O vídeo que vocês viram era sobre Allan Kardec em quadrinhos, né? Ao estilo Comic DC, ao estilo do Batman, da Liga da Justiça, né? Temos as histórias de Allan Kardec em quadrinhos. Como você falou, Yasmin, né? O livro conta no começo com histórias em quadrinhos. Temos o Chico Xavier. Olha o Chico Xavier, gente, olha que coisa interessante. A historinha no que avião. Desenho maravilhoso. As histórias do Chico. Tem o Kardecinho. Olha o Kardec, gente. O Lupe, que é o cachorrinho do Kardec. A gente criou esse personagem, né? Tem atividades, tem joguinho para as crianças brincarem. Tem pergunta. Olha, interessante porque a criança pergunta e a gente montou uma espécie de infográficos
Então aqui conta como é o mundo da Terra, o mundo espiritual, que acontece quando desencarnam os bichinhos de estimação. Tem uma área para menino e menina, né? Menino cria uma história, menina cria um conto e desenha. Mas o detalhe é que depois de fazer o conto, menino tira foto ou menina tira foto e posta na nossa fanpage. E as melhores histórias vão ganhar uns prêmios e também vão ser publicadas. Olha que Que beleza. a gente está vendo tanta criança com tanta criatividade e não tem espaço onde divulgar esse seu potencial. Então vai ser uma ferramenta para a gente poder divulgar, né? Temos coisas que passam na TV, temos sobre o livro A Galinha Espiritinha, Olha né, só. que é a prima da Pintadinha. E aqui é para a criança preencher entrevistas, né? Nós temos Essa entrevista da primeira revista vai ser com... com Maurício de Souza. Nós, no segundo número vemos com Nando Cordel, o terceiro o Sibelius, né? Tem muitas coisas boas. Vai vir um pôster, né, com frases espíritas e com bichinhos, sempre pôster com animalzinhos, né? Nós temos filmes, o que passa no cinema, sim, falando mais filmes para crianças ou infantis, né? Temos a parte de humor, nós fechamos com os amigos do Espiritismo da Depressão, sobre coisas de humor. E aqui o que a gente estava falando sobre reencarnação. Essa já é uma área para os jovens. Público acima de 10 anos. Certo. 11, 12, 13, 14 anos. Que a revista vai, o público-alvo é isso, né? Até 14. Nada impede que alguém... Gente, mas eu estou adorando. Eu estou adorando e vou ler sempre essa revista. Opa, que ótimo. Porque Tenha quadrinhos dúvidas. é para toda idade. É, Quadrinho é para toda todos idade. nós gostamos. Né? Gente, É eu como- adoro. Como desenho animado, é para todos os Ainda mais públicos. com conteúdo né? espírita maravilhoso, trazendo esclarecimentos, né, reiterando a questão das virtudes, quantos conceitos maravilhosos da revista espírita, das obras da codificação, das obras subsidiárias, estão vindo para nós de uma maneira tão maravilhosa. Isso aconteceu, bom, eu vou contar já como surgiu a ideia. Mas aqui nós temos Amália Domingo Soler. Ela é a maior médium espírita de fala hispânica de todos os tempos, né? E ela tem vários livros e várias psicografias que eram escritas, e a gente juntou as 15 mais interessantes psicografias e transformou nesse livro, não sei se dá para ver aqui, chamado 15 Vidas Passadas. Amália tem uma mediunidade única. Ela via um fato que acontecia num jornal, uma amiga vinha com um problema, ela perguntava ao guia espiritual o que aconteceu no passado. E o guia pegava a informação e trazia, e ela psicografava a causa na vida passada. Então nós temos caso de um menino que é órfão, uma menina que nasce cega, outro menino que vem sem braços, outra pessoa que fica como mendigo. Então todos esses casos que via Amália, perguntava ao padre Germano e o espírito vinha e trazia a causa na vida anterior. Essa mediunidade eu não tenho visto ultimamente. Dona Amália era extraordinária e tanto a revista quanto o livro estão sendo distribuídos pelo Clube de Arte. Olha que coisa boa, né? Olha Você pode receber aí na sua casa tranquilamente, né? Que coisa fantástica, porque a gente também colocou casos de reencarnação, assim, em história em quadrinhos. Aqui vemos uma carta que a Amália recebe, né? E tratava-se de uma amiga que tinha uma criança órfã que foi deixada, né? E aqui ela vai a contar o que aconteceu entre a amiga e o órfão na vida anterior, né? Então ela está toda montada em quadrinhos. Aqui está o livro 15 Vidas Passadas. E também temos uma área especial dedicada para as mensagens psicográficas do Divaldo Franco, com foco na Joana de Ângeles. Olha que Então coisa. tem essas psicografias da Joana que pessoas falam, é um pouquinho difícil, não sei. Agora ficou toda ilustradinha para ficar bem fácil. E Joana é sensacional, né? Temos uma área que é para livros infantis, dica de livros. Aqui está recomendando o livro Reencarnação Fácil, que foi feito a parceria agora com o Clube de Arte, né, que vai ser distribuído. E temos aqui... Vai ser o brinde do mês de outubro, Reencarnação Fácil, Opa. escrito pelo Luiz Rivas, e é só você se associar ou você ligar 30179800 que você vai receber. Olha, é um material lindo, muito bem esquematizado, com muitas ilustrações, realmente abordando de forma muito segura o tema reencarnação. Aqui, por exemplo,
colocamos apenas um dos infográficos para que as pessoas conheçam. Tem aqui a mãe, o espírito com seu perispírito diminuído, influenciando no novo corpo, e também o espírito influenciando na mãe, né? Daí porque a interrupção da gravidez corta esses vínculos, né? E também contando que o espírito influencia na mãe, com os desejos, né? Ele que faz muitas coisas que é atrás de outras vidas. Mas e aqui temos finalmente Kardec, aquilo que está na Revista Espírita, nas obras, né? Nós transformamos em história em quadrinho, né? Aqui tem um Kardec com Amédio, eles vão na Rua de Noyer e evocam o espírito perturbador que fazia os fenômenos de poltergeist, né? Essa é uma história que Kardec conta, verídica, né, uma passagem, e vocês então vão colocar em todas as revistas passagens narradas por Allan Kardec na forma de quadrinhos, não é isso? Sempre vai ter passagens de Kardec. Aqui temos o espírito, como ele faz o fenômeno para levitar os objetos, né? Ele, o guia espiritual dele era o rei São Luís, né? E finalmente Kardec faz uma prece por ele, né? É interessante porque toda uma terapia, vamos chamar assim, de evocação e de diálogo, como Kardec fazia com os espíritos, né? Muito interessante, né? E ele mesmo, com o espírito conversa, o espírito fica feliz no final, né? Então a gente ilustrou, né? E tem um quadrinho de Saiba Mais, para que a gente saiba como era aquela rua onde aconteceu o fenômeno, né? E no final temos, com nossos amigos do Movimento Brasil Sem Drogas, né? Criamos uma história que conta um caso de um rapaz que começa a entrar naquele caminho, né, do consumo das drogas, da maconha, né? Então foi criada uma história longa, mas revista a revista vai ser contado, vai sendo construído a história. Muito, muito interessante, né? A gente teve assim uma inspiração com alguma das obras do Chico Xavier para montar, mas é muito, muito legal. Gente, então está feito o convite, esse maravilhoso trabalho do Luiz, que o Clube de Arte também abraçou, que vai divulgar e que estará lá na Bienal, na 17ª Bienal do Livro, e vai ser também, agora eu queria que você mostrasse novamente o livro, vai ser o livro, isso, 15 Vidas Passadas, Reencarnação Fácil, que é o livro que vai ser brinde do Clube de Arte no mês de outubro. É que é tanta obra, Luiz. Você dorme, Luiz? Como é que é? É uma coisa interessante, porque agora além eu já estou me confundindo. Além dos livros, vem a revista. Agora em dobro, né? Mas é isso aí. Se a produção está indo, vamos lá, vamos lá. Tem uma coisa interessante. Eu tenho um amigo que é peruano, nunca veio ao Brasil. Ele é espírita e está agora na Espanha. E ele me disse assim, Luiz, você não acha injusto que os espíritos puros, Jesus, sei lá, que guiam o planeta, façam apenas um Chico Xavier? E justo para o Brasil? Porque cada país poderia ter seu Chico Xavier, não seria legal? Né? Olha que coisa interessante, porque quem está aqui às vezes não percebe, mas quem está fora vê como a importância de um Chico Xavier tão grande que seria para cada país. É né? verdade. Que legal. E aqui no Brasil ainda tem muita gente criticando o Chico. Oh, meu Deus, né? Mas enfim. Então eu falei, olha, nós tivemos na Espanha nossa Chico Xavier, que era Amália Domingo Soler. Era uma médium genial, né? Como era pouco conhecida, vamos trazer para o Brasil, para que os nossos irmãos do Brasil conheçam a Chico Xavier espanhola. Olha só, gente, e eu quero falar para vocês sobre a Dona Amália Domingos Soler, aproveitando esse gancho, porque ela é uma das orientadoras espirituais da nossa TV Nova Luz. Certa feita, faz pouco menos de um ano, eu acordei com a foto da Dona Amália, vendo a Dona Amália e ela me dizendo que a TV Nova Luz tinha responsabilidades com os países de língua hispânica. E aí eu fiquei assim, muito surpresa, feliz, porque sempre admirei muito o trabalho da Dona Amália. Passaram-se 15 dias e eu entrevistando, vocês já devem conhecer o Sérgio Thyssen, entrevistando aqui no nosso programa. Depois da entrevista, quando nós já tínhamos acabado a entrevista, o Sérgio vê a Dona Amália. E ele entra assim em transe mediúnico e diz, olha, estou vendo a Dona Amália Domingos Soler e ela está dizendo que a TV Nova Luz tem responsabilidades com os países de língua hispânica. Olha só, eu disse, olha, depois disso a gente tem que chamar os companheiros e foi isso também que nos motivou a chegarmos no Luiz, né? Que tem essa energia, é a língua mãe,
do Luiz. Para nós, os espíritas hispânicos, nós sabemos que Amália Domingo Soler é o espírito responsável na ampliação do movimento espírita na América Latina e América Hispânica, né? Amália Domingo Soler, para nós, é como aqui no Brasil, Bezerra de Menezes, né? É muito querida. Nós conhecemos Kardec e Amália, é praticamente da mão, porque todo o seu material já está em espanhol. E você comentando, Jasmine, com a minha precária vidência, a nossa Amália está por aqui. Ai, eu estou sentindo. Tanto é que eu trouxe essa história novamente. Eu vou chorar. Uma emoção, a dona Amália. E eu acho que você podia falar um oi para os companheiros de língua hispânica, agora, aproveitando esse finalzinho do nosso programa, falar um pouquinho de reencarnação rapidinho na sua língua, mas porque eu gostaria de homenagear esses companheiros. Olha, companheiros do Uruguai estão entrando em contato direto conosco, instituições de lá do Paraguai, da Argentina. Eu quero mandar um beijo para o nosso amigo muito querido que acompanha sempre os nossos programas, o Agostinho Femopazzi, sempre falando dos programas da TV Nova Luz. E aí vai um abraço com muito carinho para você. Fala alguma coisa sobre reencarnação para os companheiros. Okay. Vamos lá. Em espanhol? Em espanhol. Vamos lá. Para todos mis hermanos que me están acompañando o están viendo este programa, reciban un gran saludo aquí de las calurosas tierras de Brasil. Estamos en Río de Janeiro. Y hay una cosa bien interesante. Ustedes que ya conocen a Amália Domingo Soler, hay una frase que Amália colocó en una de sus psicografías, y me pareció linda, linda, que es la siguiente. Bienaventuradas las almas que aprenden a amar. Bienaventuradas son las almas que aprendieron a amar, porque existen muchos casos donde nosotros a veces entramos en conflicto y tal, pero no aprendimos a amar. Entonces, este es el gran punto. La reencarnación viene para eso, para despertarte a ti, que me estás escuchando, a que aprendas a amar. No sirve estar buscando una otra cosa, códigos, fuentes, en fin, si no aprendemos aún a emitir luz. Yo recuerdo que al hacer un estudio sobre el Evangelio, para hacer el libro Evangelio Fácil y el Pequeño Evangelio, con la pandilla de Mónica, creo que es el nombre así en español, hay una frase que Jesús nos dice, que es linda, 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 que es esta: brille vuestra luz, brille vuestra luz. Entonces, yo recordé una psicografía por el medium Divaldo Franco, donde Juana de Ángelis nos dice que nosotros espíritas deberíamos ser como perfumes vivos. Donde fuéramos, donde estuviéramos, en la casa, en el trabajo, con los amigos, en la escuela, en el ómnibus, nosotros deberíamos ser perfumes. Todo lo que aprendiste de la conferencia, de los libros, de los programas de TV, todo lo que aprendiste, deberíamos emanar aromas, ser perfumes vivos. Entonces, recordando a Juana, recordando a Amália y recordando a Jesús, ¿dónde estés, mi amigo? Ve a tu casa, lleva este mensaje. Brilla tu luz. Deja brillar tu luz. Muito linda essa mensagem, eu estou muito emocionada, eu sei que você também está, Luiz. Nós sentimos muito a presença de companheiros como a dona Amália e também entidades ligadas ao processo de divulgação da doutrina espírita nos vários países queridos da nossa América Latina. Eu gostaria de enviar o nosso carinho imenso a todos os companheiros que estão nos acompanhando, apesar da dificuldade, da diferença de linguagem, nós conseguimos nos entender e nos entender muito bem. Agora, você também está gravando para a TV Nova Luz uma série de pequenas palestras em língua hispânica, não está? Isso. Fale-nos para nós também. Nós estamos fazendo material em português e em espanhol, né? Sobre a coleção Espiritismo Fácil e Reencarnação Fácil, que é uma forma de transformar em infográficos, né, a doutrina espírita, né, ao estilo da revista Super Interessante, né, que tudo é graficada. E agora fechamos essa parceria com o Clube de Arte, né, já saiu o Espiritismo Fácil, né, tudo ilustrado, e agora Reencarnação Fácil. Isso acontece porque eu estava com meus filhos, que tinham entre 11 e 15,
E eu via que não tínhamos material tem para pequenininho, tem para adulto, mas não tem para essa faixa. E como conseguir falar para essa nova geração? Então foi pelos infográficos, que foi um método, conseguimos e deu um resultado muito bom. Então foi assim que a gente elaborou esse material e agora está em videoaulas. É só entrar na internet, colocar aí videoaulas, TV Nova Luz, Luiz Hu, Luiz com S, Luiz Hu, e aí vão encontrar o material. Olha que coisa boa. Então nós estamos já alargando as nossas fronteiras na TV Nova Luz com o Clube de Arte, tendo um material em língua hispânica e um material em português. E daqui a pouco, olha, nós vamos estar com muitas outras línguas. Nós já temos companheiros que estamos contactando em língua inglesa para conseguirmos falar também em outras línguas a doutrina dos espíritos. Bem, nós já estamos pedindo as palavras finais. Passou rápido o nosso programa, Luiz. Muito rápido. Eu só queria contar uma experiência. Vocês que nos estão ouvindo, acreditem nos seus sonhos. Sonhos se podem materializar. E às vezes são projetos no além e a gente está como instrumento. Se não servir nós, por outro meio vai sair, mas vai sair o projeto. Eu tenho experiência que eu vi num sonho um castelo ao estilo de Harry Potter. Eu entrava no castelo e tinha duas moças de uns 3 metros de altura. Eram bonitas, pareciam aquelas fadas, né? E a moça me chamou, puxou um livro, colocou numa mesa um livro enorme. Ela abriu, eu olhei o livro e eu fiquei assim impressionado com o que eu vi. O que eu tinha visto era um livro com Kardec, as histórias de Kardec ilustradas, animadas. Se mexia o livro. Então eu acordei e falei, gente, que coisa linda, isso tem que vir à luz. Muitas gerações novas desconhecem Chico, desconhecem Kardec. Trazer para as novas gerações, apostar nos espíritas do amanhã. E assim foi que se materializou, junto com a parceria com o Lar Fabiano de Cristo, junto com a parceria com nossos amigos de Fortaleza, com a editora Abril, com a DINAP, que vai distribuir, e os amigos da editora Boa Nova, juntos uma grande parceria para poder trazer uma revista, a primeira revista espírita que vai nas bancas do Brasil agora em setembro, 40 mil exemplares. Vão ser 40 mil vezes 3 pessoas por revista, 120 mil pessoas que vão ter acesso. Chico, Kardec, Joana de Anjos, tudo, Amália Domingos Soler, tudo para um formato infantil e juvenil. Olha, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e parabéns mais uma vez pelo esse imenso trabalho com tanto carinho que você vem realizando. Obrigado a todos vocês e a todo o carinho dos amigos. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa. Está chegando a 17ª Bienal Internacional do Livro. E o Clube de Arte, em parceria com a Rádio Rio de Janeiro e a editora Celd, trazem para você shows ao vivo, dia de autógrafos, distribuição de brindes, livros e muito mais. Esperamos por você nos dias 3 a 13 de setembro, no Rio Centro. Para mais informações, acesse o site clubedearte.org. O Clube de Arte lança este mês o 6º volume da coleção Web TV Nova Luz. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista a expositora espírita Cecília Hashimoto, que apresenta o tema Pintura Mediúnica. Na sequência, Yasmin entrevista o expositor espírita Cláudio Conte sobre o Livro dos Médiuns. Participação musical de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.